Queridos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Isaías capítulo 43, versículo 19. Versículo 43, capítulo 43, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Paizinho querido, Deus amado, te louvo, Senhor, por este dia, Pai, hoje, primeiro do ano. Te louvo, Pai, que estamos aqui para receber de Ti, Senhor, para te dar o nosso louvor, te dar a nossa adoração, ó Pai, e receber, Senhor, essa comunhão tão gostosa que é estar na Tua presença, ó Pai, e na presença dos irmãos. Assim, Pai, se conosco, fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Alguém nos visita nessa noite? Alguém está nos visitando? Amém, uma satisfação muito grande para nós tê-los aqui, tá? E a nossa oração é que, ao sair daqui, saia abençoado e abençoada pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, queridos, esse texto é um texto bem interessante, que ele trata de, quando ele diz, eis que faço uma coisa nova. Estamos falando, querido, de um Deus criativo, de um Deus que sabe fazer as coisas, de um Deus que tem percepção, de um Deus que sabe onde é necessário Ele colocar a mão dele e fazer algo. Às vezes, queridos, nós nos acostumamos com o que estamos fazendo, não estamos gostando do que estamos fazendo, dos resultados daquilo que estamos fazendo, mas a gente continua fazendo a mesma coisa. E uma das formas de mudar o resultado é mudar a atitude. Alô? Amém? Então o texto vem dizendo isso: eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz, ou seja, é um novo discernimento. Perceba, o dia está amanhecendo, a luz está chegando, haja essa percepção. E ele fala: porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto. Aqui trata-se, queridos, de milagre. É um caminho no deserto. Imagina que o povo de Israel, quando saíram de lá, do Egito, e foram com destino a Canaã, se tivesse um caminho, eles não teriam levado todo esse tempo para chegar lá. Então não existia um caminho, eles simplesmente iam pelo deserto, não existia um caminho, não existia uma direção, apesar de Deus estar no meio deles, e ali manifestava durante o dia a nuvem, e durante a noite a coluna de fogo, mas o caminho, em todo lugar que eles estavam, era do mesmo jeito. E ele diz também no texto que ele colocará rios no ermo. Pensa num lugar muito seco, num lugar onde a pessoa está totalmente sem possibilidade alguma de molhar a garganta, de se hidratar. E de repente, Deus coloca um rio no ermo. Quando Agar saiu com Ismael, então ela saiu, deixou o menino ali,
para morrer, e daqui a pouco, no deserto, daqui a pouco, o anjo fala com ela e mostra água, tá? Mostra para ela que ali tinha. Então, ali não era algo que já existia, algo que o Senhor colocou, e é esse Deus que nós cremos. É esse Deus que pega o ermo e põe um rio ali. Amém? Às vezes, queridos, a nossa vida está assim, está como um deserto sem caminho, um deserto da qual a gente está andando em círculo, não sabendo para onde vai. E precisamos absorver a palavra, precisamos entender a revelação de Deus e entender que Ele é aquele que mesmo no meio do deserto Ele põe um caminho. E mesmo no ermo, Ele é capaz de colocar ali o quê? Rios. Rios fala de quê? De água abundante. Ele não vai dar contra-gota não, Ele vai dar rios. Aleluia. Esse texto, queridos, na realidade é para respaldar o que nós vamos estar meditando aqui nessa noite. Falar de caminho no deserto, rio no ermo. Isso está no campo das impossibilidades. São coisas que são impossíveis. São coisas impossíveis. E para ilustrar, nós vamos estar refletindo sobre o chamado e os desafios de Gideão. Amém? O chamado e os desafios de Gideão. Por que os chamados e desafios de Gideão? Porque ele ilustra muito bem isso. Ele ilustra muito bem. Se aconselho os irmãos em casa lerem o capítulo 6 e o capítulo 7 de Juízes e observarem os detalhes do que está escrito ali, Juízes capítulo 6 e capítulo 7. Então fala acerca de que o povo eles estavam já perecendo, o povo já estava sofrendo. Eram 7 anos de sofrimento, onde a cada ano, na época da colheita, vinham os midianitas, vinham os amalequitas, o povo do Oriente, chegavam ali e tiravam todo o alimento que eles iriam colher. Então eles estavam vivendo em extrema pobreza, uma situação extremamente delicada. Mas isso tem um porquê. Tem um porquê. O próprio pai de Gideão, o que ele fez? Ele construiu um altar a Baal. E, curiosamente, os 7 anos de angústia que Israel vinha tendo, era exatamente 7 anos que estava ali, aquele altar erigido, aquele altar edificado. Agora, o que é que Deus faz? Deus sempre está olhando para o seu povo. E eu fico pensando que Deus balança com a cabeça, esses meninos não aprendem. Sabe, eu fico pensando que Deus, na sua humanidade, se é que podemos dizer assim, pelo menos Jesus tornou-se gente, né? Virou gente. Mas Deus tem esse toque de humano, sabe? Ele fala com esse sotaque, ele fala com essa de tal forma que a gente pode entender o que ele está dizendo, em alguns aspectos. Agora, o pessoal sabia já toda a situação que tinha passado por causa da idolatria, sabia todas as dificuldades que tinham passado já por causa da idolatria. Agora, eles estão ali e Joás faz o pai de Gideão, edifica esse ídolo, e ali todo o povo fica inclinado diante desse ídolo, chamado Baal, que significa Senhor.